Fala, minha gente, estamos começando mais um podcast nordestino, o podcast mais nordestino do mundo. E hoje, gente, um podcast nordestino especial, um episódio especial. A gente está diretamente da cidade de Fortaleza, diretamente da Integral Mix, uma das maiores empresas de nutrição animal do nosso país, né? E para mim é uma felicidade muito grande estar podendo estar aqui e vir até aqui para contar essa história, gente, que é sensacional, viu? Não só a história da Integral Mix, mas a história do fundador da Integral Mix, né? Do Marcos Lima, que eu até tava dizendo a ele aqui, né? Que até, assim, eu escutei já vários artistas, né? Que a gente escuta aí, grandes nomes do nosso forró, né? Que eu disse até a ele, a gente, pra falar Marcos Lima, fica até meio assim, porque eu escuto os artistas falando, né? Tarcísio mesmo, né? Alô, Marquinhos da Integral Mix! Alô, Marquinhos da Integral, né? E as pessoas também que eu já conheci, que o conhecem também o tratam dessa forma, né? Quero agradecer pela oportunidade, viu, Marcos, de estar aqui na sua casa, né? Contando a sua história, contando a história da Integral, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade, né? E seja bem-vindo ao podcast nordestino, né? Porque a gente tá jogando pro mundo aí, né? Através das plataformas digitais do podcast nordestino. Obrigado. Arthur, eu que agradeço, a gente fica muito honrado de poder ter sido lembrado e ter um espaço para apresentar um pouquinho da nossa história, né, da história da Integral, da história do Marquinhos da Integral, né, que se confundem muito já há 25 anos, e a gente fica feliz de poder receber, a gente que acompanha aí o trabalho do podcast nordestino, sabe que leva conteúdo, sabe que é raiz e que é verdadeiro aí na colocação das tantas mensagens que foram passadas por aqui. Show de bola, viu? Eu posso chamar de Marquinhos ou Marcos? Marquinhos, por Marquinhos, favor. tá certo. Então, Marquinhos, o propósito do podcast nordestino é mostrar o que o Nordeste tem de melhor, sabe? Mostrar, esse é o nosso propósito e sempre compartilhando bons sentimentos, sabe? A gente recebe muita gente da área cultural, por exemplo, né? Que o nosso povo é muito talentoso, né? O nosso povo nordestino, né? E nós temos também histórias como a sua de nordestinos que nos inspiram. E nos inspiram, gente, eu digo direto isso. Nos inspiram independente do setor que a gente siga na nossa vida, independente do seu segmento de trabalho, de estudo, tá certo? Histórias como essas nos inspiram para a gente buscar ser melhor, para a gente buscar o melhor, tá certo? Para a gente encontrar o nosso propósito, tá bom? E eu fico muito feliz quando a gente consegue proporcionar esses momentos, sabe? Proporcionar esses momentos, porque eu sei que agrega para muitas pessoas que vão nos assistir, sabe? Sem mais delongas, Marquinhos, né? Para a gente iniciar aqui, como eu inicio com os convidados todos, né? Tem gente que chama de entrevistador, de jornalista, usa o que quiser, só não chame de coisa ruim, pelo amor de Deus. Mas eu sou um cabo curioso, eu sou um cabo curioso e eu sei que muitas curiosidades que eu tenho são curiosidades que muita gente que lhe conhecem e que conhecem a Integral Mix e até pessoas que vão conhecer também agora vão gostar muito, sabe? Das suas origens de família, origens de vida, onde começou tudo na sua vida, né? E onde começa também o empreendedorismo a se cruzar com o seu caminho e que você decide, ó, eu vou empreender, né? E se antes disso também você buscava outro caminho através do meio acadêmico e foi nesse percurso que você decidiu entrar e começar de cabeça no empreendedorismo. Onde começa tudo na vida de Marquinhos da Integral Mix. Bom, eu sou nascido em Fortaleza, né? Nunca morei fora de Fortaleza, fora do Ceará. Nascido de um pai, de uma mãe com um casamento extremamente forte, assim, que foi realmente e continua sendo um exemplo para mim. O meu pai, um exemplo de empreendedor, né? Tocou minha avó Osana e meu avô Edmilson foram é, pioneiros na avicultura no estado do Ceará, e o papai tocou esse negócio e deu tamanho a esse negócio, que foi a origem dos nossos braços de negócios, dentre eles a Integral, que eu toco. É, então, minha avó extremamente empreendedora, meu pai empresário, meu avô, por parte materna, um médico, doutor Carlos Alberto, inclusive homenageado no Hospital do Coração, aqui em Messejana, né? Uma pessoa que tinha no, um gosto muito grande pela pecuária leiteira também, e foi quem primeiro proporcionou o contato com o cavalo, né? O vovô gostava, criava manga larga na época, mas quando os netos começaram a aparecer, ele viabilizou o tambor e baliza para
parte dos netos, então aquele foi o contato que a gente teve lá atrás com o Quarto de Milha. E eu tive então esses quatro grandes exemplos, né? Meu pai, empresário, minha mãe, uma pessoa que tinha ali uma fé muito grande e uma noção de família extremamente forte e que transferiu isso para todos os filhos. Meu avô materno, ali uma figura que me trazia um exemplo de disciplina extremamente importante, como médico, como diretor de hospital, e um apaixonado pelo campo, pela pecuária leiteira, e minha avó, né, um exemplo de mulher batalhadora, produtora rural também. Vovó produziu leite, vovó produziu suíno, vovó produziu flores, produziu grama, então ela era inquieta, ela estava sempre ali se mexendo e sempre muito empolgada, sempre muito otimista, né? Então acho que esses foram talvez meus maiores exemplos aí como caráter, como pessoa aí que teve aí há 47 anos atrás o, a, o nascimento, né? Então é isso. E a integral ela foi acontecendo na minha vida como uma, eu acho que de maneira natural, sabe? Eu sempre fui muito envolvido com cavalo, gostava de vaquejada, fui fazer agronomia e fiz agronomia por 2 anos. Comecei a trabalhar cedo, né? Eu morei 1 ano nos Estados Unidos, fiz intercâmbio lá, até por um desejo do vovô Carlos Alberto, né? Porque queria que eu falasse inglês, queria que eu aprendesse inglês. Então fui para os Estados Unidos, passei 1 ano, fiz high school, voltei, fiz faculdade e passei para agronomia na época 6 meses depois. Então fiquei 6 meses sem estudar e aí comecei a trabalhar. A gente já tinha aí um contato com o trabalho. Eu era integrado de frango na época, né? Tinha 3 granjas que a gente tinha arrendado e o negócio era tocar essa operação. Menina ainda com 17 anos. Só uma pergunta, Marquinhos. Mas eles, né, para esse trabalho, né, que você, assim que você começou a trabalhar, né, já nas empresas já da família, existia uma imposição, dizer assim, ó, você tem que trabalhar aqui ou não? Não, Eles nunca. deixavam vocês por Nunca. livre Na e espontânea verdade, na vontade. verdade, eu sempre fui é, muito pouco cobrado nesse sentido aí, mas eu sempre, O exemplo, né? eu sempre tive muita clareza. Eu gostava de estudar pouco, mas eu queria logo cumprir essa etapa para começar a trabalhar. Esse sempre foi meu modelo mental, né? E quando eu voltei dos Estados Unidos, a sensação, pô, concluía o meu segundo grau, né? Agora eu vou me dedicar a alguma coisa, vou fazer uma faculdade que possa ser complementar e escolher agronomia por isso. Mas a agronomia, ela na época, a Faculdade Federal, então tinha uma dificuldade muito grande de dar sequência, entrava em greve, um negócio, então eu não consegui evoluir naquele modelo ali, e o trabalho, fomos plantar mamão lá em Maranguape, e o negócio de integração, aí você começa a ganhar dinheiro no sentido de se manter, né? 17 anos, 18 anos, todo o dinheiro que você ganha é suficiente, né? Morando em casa, morando com os pais, então. E aí, nesses movimentos, a gente, na época, tinha uma vontade muito grande de produzir ração, já vendia adubo, aí eu quero fazer um pouco de ração, também arrendamos uma pequena fábrica lá em Maranguape e nasceu a Integral Mix. Nasceu a Integral Mix sem nenhuma grande pretensão, na verdade a vontade era de participar, de atender um mercado regional, triturar um milho, um Teve farelo, fazer alguma coisa. umas pesquisas com quem produzia ração também. Nem uma pesquisa que nós fizemos foi o seguinte: como eu era integrado de frango, então a gente vendia o esterco de frango para em algumas para adubo e para alimentação de ruminante, que era muito utilizado na época, De galinha, né? a cama de galinha, né?
E eu tinha um primo que era integrado também, o Arnaldo, que hoje é nosso gerente comercial, desde o início começou esse negócio junto com a gente. E o Arnaldo era muito comerciante dessa parte de cama de galinha. Ele era integrado também, mas ele comprava o esterco de outras granjas e vendia e triturava e tal. E aí a gente, numa conversa de menina, eu tô falando, a gente tinha 20 anos, 21 anos, 20. A gente podia fazer uma ração para já vender para quem compra o esterco e dali você já faz um negócio e tá para a gente tinha os clientes que compravam a cama de frango para dar para boi. E aí o Ministério da Agricultura proibiu o uso de esterco de frango na alimentação de ruminantes, por conta lá atrás de uma situação de vaca louca lá na Europa, enfim, mas o Ministério tratou como sendo algo que inviabilizasse a utilização disso aí. Mas a ideia já estava tão viva, tão acesa, que a gente disse, não, vamos seguir, eu acho que agora é que vai ser bom, porque agora vamos fazer ação e já não tem a alternativa de utilizar a cama de frango, nós vamos ter que buscar um caminho para a cama de frango, e aí nasceu na época a Polifértil, que era uma fábrica de composto orgânico que pegava aquela cama de frango, misturava com outras matérias-primas, com bagaço de cana, com bagana de carnaúba, e processava e vendia para a fruticultura. E na época do adubo orgânico, da Poli, a integral já era integral, com um braço de nutrição vegetal, polifértil, e nascendo um braço de nutrição animal, integral mix. A empresa integradora era a Integral. Com 17 anos, a gente abriu um emprego, eu fui emancipado, né? Papai me emancipou e abri a empresa que era integral, agroindustrial, mas o objetivo era a integração, que na época eram 3 granjas. E o negócio, e aí começou algo muito forte em paralelo. Um movimento no adubo que foi o que me motivou a ir para a agronomia, eu gosto até hoje, né? E que, como o negócio era extremamente imprensado de custo, né? O frete representava muito. Então a gente montou uma unidade aqui, depois montamos outra em Mossoró para atender a turma do melão, chegamos a montar uma na Bahia para atender o pessoal de Petrolina, a gente foi lá próximo de uma usina que estava parada, que tinha muito bagaço de cana, então nós fomos montar uma unidade lá, e montamos uma unidade, na época, eu estou falando de 20 anos atrás, em Paragominas, no Pará, para processar uma matéria-prima que tinha muito lá, que era um pó de serra. Paragominas na época era um polo madeireiro importante. Já com o nome Integral Mix, ou não? O nome era Polifértil, era a empresa integral agroindustrial e todo o braço de fertilizantes orgânicos era Polifértil. Depois passamos a produzir orgânico mineral e tudo. E eram 2 estruturas comerciais, eram 2 focos completamente diferentes. Mas a Integral Mix só operava no Ceará, né? No primeiro momento, numa unidade arrendada pequena, que logo a gente percebeu que não funcionaria bem, não tinha volume, a fábrica muito velha. A gente só produzia ração para gado de leite na época, um portfólio pequeno, ração de gado de leite e ração de aves, farelada, né? Disse, não, esse negócio não vai funcionar bem. E aí eu cheguei, conversei com o papai na época, disse, pai, o negócio não tem volume, a gente não consegue tocar. Ele disse, ó, vocês vão vir para dentro da unidade de ração, da fábrica de ração da Regina, na época, e vão pagar um custo de produção de ração. Vocês pagam a matéria-prima, vocês, porque na época era eu e o Arnaldo conversando com o papai, explicando a ele o projeto, né? E vocês pagam o custo de matéria-prima e 2 vezes o meu custo de processo para não ter subsídio e vão focar no mercado. Vão focar no mercado porque eu só acredito num negócio que dá certo se tiver venda, se tiver pedido dentro de casa, e se preocupem muito com liquidez nesse negócio. Porque ração, você compra milho, você compra soja,
processa, ensaca, você compra tudo à vista e o cliente que às vezes quer comprar no prazo. Então, vocês cuidado para não ter, né, a liquidez de um problema. Então, aquilo ficou muito marcado como um desafio que a gente precisava encarar para o negócio de nutrição. Mas era um negócio que estava nascendo. O negócio mais forte na época era o negócio de adubo, que já tinha, que chegou a ter 4 unidades. E qual é a conexão que a gente faz de um negócio com o outro? A experiência que o Polifértil nos deu de montar unidades fora da base, de trabalhar com um produto de baixo valor agregado, então, portanto, ser enxuto na operação, né, ter no frete uma habilidade de fazer as melhores contratações, foi muito importante no segundo momento, o crescimento da própria Integral. Né? Em 2015, mais ou menos, a gente começou a ter que fazer escolhas entre tocar os 2 negócios ou se dedicar a um negócio só. E na época a Integral estava num processo de crescimento importante e eu acreditava que a gente tinha na Integral muito mais condições de crescer, de tornar aquele negócio mais importante, e aí de fato a gente dedicou 100% da nossa energia à Integral Mix e deixamos de lado o negócio de adubo orgânico, mas o negócio tendo dado uma contribuição importante para a gente criar o nosso modelo e ajustar o nosso formato de crescimento da Integral Mix. Muito bom, viu, Marco? E assim, o início, então, a nutrição animal voltada mais para a questão do gado, né? Para a questão do cavalo, não é isso? E aí, depois que foi aumentando o leque, né? Foi aumentando o leque de nutrição animal para outros segmentos. Foi aí que entrou o mix, né? Porque assim, a questão do nome integral ele já caminhava junto. A Integral é a empresa ainda hoje, Uhum, né? Integral Agroindustrial, e aí com filiais em outros estados, mas a marca já nasceu Integral Mix, uhum. né? E foi uma junção exatamente de Integral a indústria com mix né, de mistura, de ração, e, e essa marca, ela foi sendo moldada ao longo desses 25 anos, né? 26 completamos esse ano. A Integral ela sempre teve um olhar muito atento ao mercado, ao cliente, às oportunidades que aquele mercado eventualmente poderia nos apresentar, né? Sabendo que o nosso maior valor é ser a escolha do cliente. E uma escolha que muitas vezes ela é estratégica, né? Ela não é simplesmente uma escolha de preço, ela é uma escolha por resultado, ela é uma escolha por confiança, ela é uma escolha entendendo o que é que tem por trás daquela marca em termos de segurança, de qualidade, né? Então a gente foi moldando essa identidade aí ao longo dos anos. Não vou dizer que com planejamento feito, para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos fazer isso, não, mas sempre com muita clareza. Nós começamos lá atrás produzindo rações mais simples, porque a nossa estrutura que tínhamos de processamento era mais simples. Então nós tivemos que começar por rações mais básicas, rações fareladas, mas sempre desde a origem com um cuidado muito grande na qualidade, na matéria-prima, porque a nossa base de originação de matéria-prima, desde quando era a nossa primeira unidade arrendada, unidadezinha pequena, tal, mas a estrutura de compra já era do braço de avicultura. Então, a avicultura era extremamente sensível à qualidade das matérias-primas que são consumidas. Então, a Integral já nasceu com esse conceito, né? Nós nem teríamos estrutura de controle de qualidade se não fosse esse braço de avicultura. Mas essa estrutura de controle de qualidade, ela nunca deixou de acompanhar em nenhum passo que a Integral deu desde do seu início, né? Então, eu acho que a gente soube interpretar esses limites e aos mesmos limitações e oportunidades, limitação e oportunidade, né? E dessa forma a gente foi evoluindo no nosso processo produtivo. Aí
Veio a nossa primeira unidade há 20 anos atrás, chama Fin21, aqui em Fortaleza. Já montamos uma estrutura de peletização, depois uma estrutura de extrusão, e aí sim entramos no mercado de ração de cavalo, tendo coragem de comparar o produto com qualquer produto de ponta que estivesse naquele mercado, né? Porque nós íamos buscar no mercado apoios, consultores. Nós começamos com 3 áreas, antes até da área industrial. Uma área comercial e uma área, numa área assim meio operacional, administrativa, muito forte, acompanhando a parte de suprimentos desde o início, e uma área técnica. A Integral já nasceu com uma gerência técnica. Não tinha fábrica, mas já tinha um gerente técnico, né? Também, na verdade, recém tinha concluído um mestrado, mas um camarada com muita competência técnica, né, que fez parte desse modelo que a gente acredita até hoje. A gente acha que nós precisamos ter tudo que a gente for fazer, se a gente for entrar no mercado de. Lá em São Paulo, nós resolvemos fazer uma ração para touro atleta, para touro de rodeio. Nós fomos buscar gente que conhecia do negócio, que é completamente diferente você produzir nutrição para um bicho que precisa engordar, depositar gordura e que vai e o outro que não pode engordar, que não pode depositar gordura, que tem um fundamento que exige respostas completamente diferentes do animal de produção, né? Então nós produzimos a ração de camarão aqui no Ceará. Nós temos um apoio de uma universidade que avalia produtos, que valida, que compara com os desafios que encontra no mercado. Então, cada espécie ela traz para integrar uma configuração diferente, né? E aí a gente tem realmente um time de coordenação técnica de equino. Equino é uma área que a gente, lá atrás, a gente chegou a ter por 2 anos uma consultoria do Kentucky, né? E talvez, sei lá, pouco menos de 20 anos atrás, tem 20, 15 anos atrás. Então a gente tinha a maior referência em nutrição de cavalo mundial, que é o Kentucky Equine Research, assistindo e ajudando a desenhar os produtos da Integral. Quer dizer, um negócio quase que desproporcional, né, em relação a gente só tinha a unidade aqui em Fortaleza, só produzia ração aqui, né? Sempre prezando pela qualidade, né, do que vai É, entregar. é a forma que a gente acredita. Nós resolvemos entrar a partir da unidade de Paragominas, e aí quando a gente foi para o Pará, a gente sabe que a pecuária é algo que extremamente relevante daquele mercado, e a gente disse, não, nós precisamos participar desse mercado, que é o segundo maior mercado de rebanho comercial do Brasil. Então como é que nós vamos ter uma unidade aqui no Pará e nós não vamos ter uma participação relevante lá no Pará? Mas como é que nós vamos nos configurar para disputar o mercado de ponta? Chama gente boa, monta uma equipe comercial técnica e a reboque, fortalecendo essa estrutura, nós montamos um centro de pesquisa para pecuária de corte, lá em Paragominas. Não um centro que tem ali tem convênio com universidades, tem apoio de instituições de pesquisa e que gera tecnologia para a região, né? Obviamente, tecnologia gerada lá, aplicada em outras áreas que a gente participa também. Então, assim, a Integral tem muita clareza que antes da estrutura a gente precisa ter o conhecimento e o conhecimento ele é gerado a partir do entendimento do desafio que vai ser aplicado àquela tecnologia, né? E essa questão eu achei interessante, né? De vocês desde o início também, desde o início de tudo, até de antes da Integral Mix, ter essa visão de
qualidade, de oferecer um produto de qualidade, de prezar pela qualidade, ela também está muito relacionada a vocês próprios serem do meio e terem os animais, né? Se vocês são produtores, por exemplo, da ração, vocês vão querer entregar para o animal de vocês a melhor ração, né? E a partir daí vocês acabam reverberando isso para o seu cliente, né? Para o cliente final. É, é, o cavalo mesmo é um animal muito delicado, entendeu? Quem é leigo, quem não conhece, eu venho conhecendo, né, e me aprofundando no ambiente do cavalo há 3 anos, 2 anos aí, né? E eu vejo a cada dia isso, né? Você que é leigo, totalmente leigo, que vê de fora, você vê um animal forte, robusto, né? Mas é um animal altamente sensível, né? Que tem que ter o maior cuidado com o que você vai colocar para ele ingerir, né? E aí vocês, por saberem disso, né, sempre buscaram essa qualidade técnica, né, Marcos? É. E isso aqui é até um comentário que eu estou fazendo, né, até admirando aí esse trabalho de vocês, né? E uma pergunta que eu queria lhe fazer. É, essa questão da evolução, que vocês sempre buscaram a evolução, sempre buscam a evolução constante, sempre evoluem, se adaptando ao mundo que vem chegando novo no mundo, entendeu? Se adaptando ao digital, por exemplo. Isso aqui é um formato diferente dos formatos convencionais de comunicação, por exemplo, né? E que aqui, ó, a Integral Mix está integrada a um formato novo que chegou aí no mercado, né, que é o podcast, né, que são os podcasts, né, tem vários. E aí, essa questão de evoluir, Marcos, é, foi por uma necessidade do trabalho rotineiro, vinha as necessidades da evolução e vocês evoluíam, ou sempre teve essa visão, né? Porque, por exemplo, vocês poderiam muito bem. Não, a gente já se consolidou aqui, né, no cavalo, se consolidamos no gado aqui, e vamos, tá bom, vamos só tocar isso aqui que consolidou. Mas sempre essa busca por evolução. Vem de quê? Essa pergunta até, ela vai até além do normal, né? É uma pergunta de empreendedor também, né? Né, como empreendedor, né? Essa questão de evolução é necessária. A gente sempre está buscando evoluir, sempre buscando melhorar. Vou começar do primeiro mote que você colocou, né? A preocupação da gente produzir rações, porque a gente é do meio e tal. A Integral aprendeu a fazer ração para produção própria, porque foi lá na avicultura. Então, quando a Integral Mix veio, ela já tinha esse conceito, né, de muito cuidado com a matéria-prima, porque se a matéria-prima tiver qualquer comprometimento, lá na ponta você vai ter um problema grave. E o cavalo está comigo desde menino, né? Então foi inclusive um motivador para gente adentrar nesse negócio de nutrição animal. E eu, por muito tempo, no início, o maior cliente da Integral Mix era eu mesmo, né? E alguns amigos, né? Começamos com ração farelada, então o mas clareza de que nós temos que produzir o melhor que a gente consegue produzir, porque em grande parte do desempenho de qualquer criação depende de nutrição, Isso. né? Depende de nutrição. E a necessidade da evolução, ela vai muito em função da, do maior, da maior exigência do próprio mercado, a partir do cliente, a partir, claro, também da concorrência, né? Mas a gente, enquanto Integral, quando a gente escolheu ter uma estrutura técnica robusta, você quer dizer o seguinte: às vezes a equipe técnica anda até à frente do que o mercado está exigindo naquele momento, porque a equipe técnica está sempre buscando novidade e atrás de tecnologias que são validadas às vezes fora do Brasil, né? E transformando aquilo ali em algo que possa de fato agregar algum diferencial ao produto, porque a tecnologia ela só é benéfica, ela só é bem utilizada se ela trouxer algum retorno, né? Se eu não aumentei aqui esse saco de ração em R$ 10 porque eu resolvi botar um negócio que eu vi lá na Europa. Não, peraí, às vezes a gente tem Testou, né? uma matéria-prima aqui que entrega aquela proposta
tão boa quanto, às vezes até melhor, custando menos. Então, a inteligência de entender o que se está fazendo fora e traduzindo para as possibilidades internas aqui da nossa região, mas entendendo a resposta, ou pelo menos sabendo qual o benefício que a gente vai entregar e o custo em detrimento daquele benefício é a nossa grande busca, né? Eu acho que a gente evolui dessa forma. Às vezes a evolução é com um produto até mais barato para entregar mais, né? Nem sempre a evolução é agregando custo ao produto. A gente tem que agregar valor. Às vezes a gente agrega valor é, conseguindo entender a situação que aquele produto está sendo aplicado. Por exemplo, se eu tenho uma situação de ração de peixe, que eu tenho uma limitação de qualidade de água, eu não consigo trabalhar, eu não vou conseguir, pela natureza daquela espécie, o máximo desempenho naquela situação. Então, eu tenho que trabalhar com ele uma ração que vá prejudicar menos ainda a qualidade daquela água. Então, o propósito ali não é ganho de peso por ganho de peso, porque eu não tenho ambiente para isso. O propósito é melhorar a condição ambiental, né? Então, são estímulos diferentes que uma equipe técnica e uma equipe comercial bem orientada consegue perceber e traduzir isso em produtos. Então, vocês gostam também de desafios, né? Porque imagino que vários desafios enfrentados desde o início, né? E eles continuam acontecendo e são constantes. Onde é que eu quero chegar? Um grande desafio, por exemplo, é você ter iniciado com a produção de ração, que você produção de nutrição animal, que você é, expande, mas expande para algo semelhante, aonde você até utiliza um pouco da fórmula do que utilizava para determinado segmento, para determinado animal. E aí alguns produtos da Integral eu vejo que são totalmente diferentes. Eu acredito que vocês têm no leque da nutrição, tem produtos que não tem nada a ver um com o outro, né? Na sua formatação, no seu conteúdo do produto. E isso também está relacionado à evolução, né? A pergunta que eu fiz sobre a evolução. E de pegar esses desafios assim. Vem de você, vem de toda a equipe, Eu acho que tem com você. acho que é um pouquinho de cultura que já tá bem enraizada na nossa, nas pessoas que tocam essa operação, né? Então, a gente tem uma equipe comercial que está se reinventando, que está criando condições de ser mais é, atraente para o nosso cliente, né? Sempre a gente tem uma equipe de produção que está tentando buscar sempre os melhorar controle, diminuir custo, otimizar a operação, né? A gente tem uma equipe de operações que hoje abraça aí a logística, abraça a distribuição, abraça a expedição. Logística é um desafio constante. Agora a gente vai está vivendo já, né, uma aí com esses problemas de preço de Né? petróleo, tudo, combustível. Então, a logística precisa, às vezes, se reinventar, ajustar, melhorar, porque dificilmente a gente consegue simplesmente repassar uma situação, no caso, meio caótica, né? A gente tem um braço que cuida da imagem da marca Integral Mix, que procura entender essa proposta de valor que o cliente percebe e trabalha com muita intensidade essa marca, né, que é o nosso marketing. E a gente tem uma área técnica que tem constantemente o desafio de desenhar produtos que sejam fácil para se tornar a escolha do cliente, né? Então, e aí a gente tem que, obviamente, tentar ir contextualizando e fazendo com que o cliente perceba que aquela, de fato, é uma escolha estratégica e que, a partir dessa relação com a Integral, ele vai atender os objetivos. E os objetivos dos clientes, eles são muito distintos, né? É, Então, quando você vê um cliente de cavalo, por exemplo, ele quer
ele quer o máximo desempenho daquele animal na maioria das vezes que ele interage com a gente. Tem uns que querem o produto melhor, né? Tem os clientes. Eu acho que o cliente de cavalo ele quer sempre o produto melhor, né? Às vezes ele tem uma restrição de orçamento, né? Mas ele quer sempre o melhor para o cavalo dele, né? Cavalo é uma relação diferente que a gente tem com o bicho, né? O, e às vezes ele economiza num ponto e gasta no outro, então ele tá sempre tentando dar o melhor que ele consegue proporcionar para aquele animal, na grande maioria das vezes, né? O, e claro, depende do que você vai exigir daquele do animal em si, né? No cavalo a gente tem o cliente o meu cavalo é lazer, mas ele dá o melhor que ele pode dar para uma situação em que ele vai utilizar o cavalo para lazer. Cavalo de trabalho também, ele também Não, meu quer cavalo aquela condição. o meu cavalo é trabalho, meu cavalo é um cavalo de vaquejada que tem um nível de exigência física tremenda, então eu preciso ter, de fato, um suporte da nutrição, porque se não tiver isso, eu comprometo o desempenho. E ninguém vai para uma vaquejada para onde sabendo que você está com o desempenho comprometido, porque não dei o que era para dar. Né? São E tem os muito raros. clientes também que produzem produtos, né? Por exemplo, João Camarão, que você citou, né? Que eles Aí pregam alimentação para as pessoas, né? tem a turma Gado de que corte. perfeitamente. Aí a percepção aí ela é extremamente racional, né? A escolha é como é que eu vou produzir uma arroba de carne mais barata, no caso de gado de corte, como é que eu vou produzir 1 litro de leite mais barato, como é que eu vou produzir 1 quilo de camarão mais barato. E aí, no caso de camarão, nutrição e sanidade caminham muito próximo, né? Isso. Peixe também, da mesma forma. Então, a percepção, a demanda que cada um passa como mensagem, a gente precisa interpretar obviamente, tem um grupo ali, especialistas, para poder propor as melhores soluções. Nutrição para pet também, né? Fazemos, é um desafio. A Integral tem 4 unidades e cada unidade ela tem um mix, uma composição de portfólio um pouquinho diferente, né? Então aqui no Ceará a gente tem uma participação muito relevante no PET, não somente no estado do Ceará, mas a partir da unidade do Ceará. Do Ceará, a partir daqui a gente atende grande parte do Nordeste, né? E defendendo uma participação importante no PET. Aqui, cavalo também é relevante, e somente nessa unidade a gente produz camarão, né? E aí produzimos peixe também, aqui a gente produz o portfólio completo, aves, Suínos e tá, ovinos também. tudo, tudo, né? E aí quando a gente vai para a Bahia, que é a nossa segunda unidade, a gente está em Paulo Afonso, está pertinho do São Francisco ali. Então lá peixe é uma operação muito relevante para a unidade. Cavalo tem um volume importante também, porque de lá a gente atende a Bahia como um todo, que é um estado Grande. muito fora da média, né, em termos de proporção. A gente atende a tua Paraíba, lá da Bahia, a gente atende o Pernambuco, a gente atende Sergipe, Alagoas e um pedaço de Minas. O norte de Minas é atendido da Bahia. E aí, quando a gente vai para Lindóia, em São Paulo, a gente tem lá o maior volume da unidade é cavalo, né? Lá a gente está no miolo mesmo da equinocultura nacional, né? A partir de Lindóia a gente consegue ter acesso a todas as modalidades de cavalo, a todas as raças, né? E Pequeno é lá, né? a BQM, acho que todas as modalidades se encontram lá. Você tem em Minas o Mangalaga Machador, né? Que é talvez a raça que mais identifica ali. Você tem no Rio Grande do Sul o crioulo. Fora disso aí vai estar tudo em São Paulo, né? E a gente tem também todas as marcas, a grande maioria das marcas de ração disputando aquele mercado, né? O mercado mais disputado do Brasil está ali. Então, o que nos coloca ali numa condição muito interessante de avaliar, de comparar os nossos produtos, porque a gente encontra todos os tipos de desafio lá a partir de São Paulo, mas de São Paulo a gente atende boa parte do Sudeste, a gente atende também Minas Gerais, a gente atende parte do Rio, a gente atende um pedacinho do Espírito Santo, né? A gente consegue chegar num pedaço do Paraná também, que já não é mais Sudeste, a partir de Lindóia.
E a última unidade, que foi Paragominas, no Pará, que eu falei há pouco, né, traz o desafio da gente encontrar na pecuária um espaço relevante dentro daquela operação, por a gente estar presente naquele mercado. É, hoje a operação de Paragominas já tem no peixe também um volume bem importante. A gente atende, além do Pará, a gente atende o Maranhão também de Paragominas. E a gente já dá os primeiros passos no PET. A gente acredita que aquela unidade vai ser uma unidade importante no nosso volume de PET também, né? Então, é assim, cada unidade é quase que um negócio um pouquinho diferente, tem as suas particularidades, né? E a gente tenta entender isso como algo normal dentro da nossa operação. É interessante demais, viu? Essa questão, né, dos tipos, né, de produtos que a Integral Mix ela fornece. Porque eu tava pensando aqui, quando você fala do cavalo, o cavalo ele tem um valor sentimental muito grande para as pessoas, juntamente com o valor de trabalho, o valor falando do esporte, né, do atleta, né, do cavalo atleta que a pessoa tem ali, né? Junta a função operacional dele com o amor, né? Aí vai para outros segmentos, que é só um segmento de trabalho mesmo, que o cara, por exemplo, produz camarão, produz peixe, né? Ele tá ali pensando de forma empreendedora. Ele quer também produzir o melhor para o cliente dele, né, e tudo mais. Mas quando a gente vai para o pet é inteiramente amor. É inteiramente amor, né? Quando você tem o seu cachorro, o gato, né? Eu tenho o cachorro e eu sei o que é que a gente quer ele com saúde, quer ele com o melhor, né? É, é, E tem alguma questão relacionada a todos esses segmentos que eu citei aqui, Marquinhos, de manejo diferente para isso? E total. principalmente para a questão do amor, que eu estou falando só pro pet, né? Total, total. A gente tem coordenações técnicas, né? A gente tem uma coordenação técnica de equino, tem coordenação técnica de pecuária, tem coordenação técnica de água, e nós temos uma coordenação técnica de PET. PET, chama Maiara, uma veterinária que especialista em nutrição de PET, mas extremamente envolvida com o PET, é, é tutora. E ela está com a gente já há algum tempo. Mas ela está com a gente há uns 10 anos? Não, há 8 anos. Mas ela está com a gente há 8 anos e ela trouxe um pouquinho da cultura pet para dentro da Integral, né? Porque, de fato, o cliente pet, ele não está alimentando um animal ali, não. Ele está alimentando, às vezes, um doente ali da família Exatamente. que mora com ele observa ali como é que está a qualidade de fezes, se É, comeu, se não comeu, se engasgou, se não engasgou, se está bem, se o peixe está bem, se não está. Então, é todo é, esse cuidado. A nutrição tem um papel importante, né, dentro desse contexto aí. Então, a gente tem algumas linhas, né, PET, e a gente tem uma linha que a gente chama Trato, que foi desenhada com muito carinho, né? E carinho é uma palavra que a gente não encontra comumente na descrição de desenho de produto para as outras espécies. A gente encontra outras espécies, resultado, desempenho, né, performance, tá? Mas no pet a gente precisa encontrar carinho, com né? certeza. Então, a gente sabe da responsabilidade que a gente assume quando o tutor, né, ele escolhe a marca para poder. Aí não é de fato tratar o seu animal, né? Alimentar, cuidar do seu animal. Muito bom. E entrando agora na questão dos esportes, né? Os esportes, principalmente de equinos, né? Eu achei muito interessante, você falou, né? Citou um exemplo aí do touro atleta, né? Que foi preciso, né? Todo um estudo direcionado para aquele tipo de animal, né? E para aquela atividade que aquele tipo de animal ele exerce, né? E para a questão dos animais atletas, né? O início da Integral Mix, associada aos esportes equestres,
Foi começando pela vaquejada ou não? E começando pela vaquejada aí foi entrando nos outros esportes equestres, porque pelas pesquisas superficiais que eu fiz, né, eu vi que está presente assim fortemente em todos os esportes, né? Integral tem uma identidade muito forte com a vaquejada, desde o início, né? Enquanto a gente produzia ração farelada ainda lá atrás, o TT nos chamou e queria que naquela época ele disse que já ajustamos um modelo de patrocínio que não tinha nada pensado, nada estruturado, não tinha ainda esse Ninguém essa fazia. não, ninguém fazia e a gente lá atrás a gente apostou nele, ele apostou na gente e a marca Integral Mix foi sendo exposta. Eu corri vaquejada, já corria vaquejada, essa relação com a vaquejada, com o competidor, com o cavalo, foi sempre muito natural. Veio de antes da Integral Mix e eu acho que isso facilitou muito o processo de crescimento e de entendimento, né, das demandas que a gente foi colocando em produto, por essa facilidade de interpretar esse mercado, por simplesmente fazer parte desse mercado também, né? E o Integral foi a marca que, quando o a vaquejada foi questionada, estava à frente, porque eu estava à frente. Eu fui presidente da BEVAC no primeiro momento de discussão da ADIM no 2016. STF, em 2016. Né? Então, nós estamos falando de 10 anos atrás, passa muito rápido, né? Mas essa identidade ela sempre foi legítima, verdadeira, e, e a gente sabe que o cavalo tem um papel extremamente importante no crescimento da integral. E a vaquejada foi a origem do nosso envolvimento no cavalo. Eu comecei correndo, comecei lá atrás com um cavalo de passeio, com uma galaga, depois fui com tambor. Mas a vaquejada sempre foi o esporte do tambor, a gente olhava para a vaquejada, eu quero é aquilo ali. Criança, né? Você vai vaquejada, é um sonho de consumo. E comecei a correr vaquejada com 15, 16 anos, né? Como eu falei muito antes da vaquejada, e depois veio a possibilidade. Eu digo que o cavalo foi um grande. Ajudou a construir a Integral Mix, porque a partir do cavalo a gente foi conhecendo outros mercados. Então, você conhece um amigo, você conhece um criador, aí você vai para o leilão, aí você está lá, você começa a fazer negócio, aí depois, se eu tivesse uma fábrica aqui, aí a fábrica vem depois, você já conhece o mercado e isso. Então, essa sequência aí de acontecimentos teve no envolvimento lá atrás com a vaquejada um estupim, um gatilho importante, né? Viu, Marquinhos? Outra coisa interessante, né? De todos os convidados que eu já recebi da vaquejada, do meio da vaquejada e do meio do cavalo também, eu sempre cito, perguntar a todos, né? Com relação à vaquejada, perguntar a todos: onde você estava em 2016? Como foi 2016 para você, né? E é praticamente unânime, cara. Todos os convidados citaram a importância, sua importância e a importância de Jonathan Dantas nesse processo aí dos ataques, né? Que a vaquejada sofreu, né? E que, graças a Deus, né, suportou e mostrou sua força, né? Mostrou sua união e sua força nesse momento. E a cada dia, né, parece que é aquela história, né? Eu acho que isso acontece. A gente traz isso muito para a nossa vida, né? Na vida de todos nós passamos por provações, vencemos as provações, né? E é assim que a gente chega nas bênçãos, né? Graças a Deus. E aí a vaquejada parece isso, né? A vaquejada passou por essa grande provação. E após isso, assim, o que a vaquejada está vivendo aí, né? Se a gente for pegar de 2018, mais ou menos para cá, o que a vaquejada tem vivido, cara, é algo assim, sensacional, impressionante. E a cada dia só acontecem novas coisas que impressionam, né? Você que conhece toda, assim, praticamente, né? Sua vida inteira, né? A vaquejada está presente na sua vida como cultura mesmo, como manifestação cultural, né, Marquinhos? Como é que você vê isso, né? E como foi em 2016 também, assim, O, para você? o grupo ele se uniu em torno de uma ameaça real de acabar com a vaquejada, né? A história é o, o Ceará aprovou uma lei reconhecendo o vaquejada como esporte e cultura. Na época não tinha
nenhuma coordenação desse movimento, eles aconteciam de forma aleatória, sempre bem intencionados, mas essa situação da lei despertou aqui um movimento por parte, na época de um promotor, motivado por outras situações, de entrar com a ação de constitucionalidade dessa lei, né? E essa ADIM, ela correu e subiu para o STF, que quem julgadinha é o STF. Assim, resumindo, né, quando chegou no STF, a gente foi informado que tinha uma ação de inconstitucionalidade contra uma lei do Estado de Ceará e que aquilo poderia ser fatal para a vaquejada. Então nós nos reunimos no grupo, no primeiro momento eu, Jonatas, né, e aí veio já, vieram outras pessoas, o Cuca foi presidente, foi um camarada que foi extremamente importante, né? Eu, Jonatas, Cuca, e aí a BQM veio também na época, o Lô. Eu estou me lembrando das pessoas que acompanharam mais intensamente quando eu era presidente, né? O Lô foi no mesmo período. E aí vieram um grupo de criadores, cada um na Bahia tinha os Sarmentos lá, que quando podia, lá em Alagoas, Celcinho, o próprio Henrique, tinha já realmente os grupos. Doutor Leonardo Dias, que foi o jurídico que acompanhou todo esse processo até o fim, né, foi presidente da ABVAC já recentemente. Então, depois entrou Paluca. Na verdade, assim, com certeza eu vou estar esquecendo de alguém, sendo injusto, mas o que eu quero colocar é que não foi um ou duas pessoas. Foi um grupo que cada um jogou com a arma que tinha naquele momento, com as motivações que tinham naquele momento, e as minhas motivações elas eram muito claramente três. A vaquejada como um esporte, uma cultura e uma movimentação social que a gente acompanhava na prática, enquanto criador, né, e enquanto competidor que tinha sido, e na época ainda era. O nosso negócio que tinha na vaquejada, e o nosso negócio que eu falo Integral Mix, que tinha na vaquejada uma participação extremamente importante, né, que a gente realmente não conseguia entender, dimensionar o impacto que seria uma eventual proibição desse esporte, dessa cultura. E eu já tinha o Bebeto, o meu filho, 16, então há 10 anos atrás, com 11 anos. Já gostando, já montando, já gostando de carro, já acompanhando vaquejada, né, já correndo. Então, eu tinha ali uma situação que. E aí foi uma pressão extra, um fato da lei ter sido a lei do Ceará que deflagrou todo esse processo. Eu nunca pensei em ter nenhum envolvimento institucional à frente de nenhuma associação, não é o meu perfil, né? Mas precisava se envolver naquele momento. A ABVAC era uma associação que estava parada na época, não tinha caixa, e a gente precisou restabelecer toda a estrutura dessa associação para entrar nos embargos de declaração, tá, junto ao STF, e conseguir propor, né, toda a estratégia de defesa. Então, assim, foi um pouquinho disso. E aí, cada um, como eu falei, tinha as suas motivações, cada um deu o que pôde dar naquele momento, e não era dinheiro, era tempo, que muitas vezes custa mais do que dinheiro, né? Eu me lembro, Cuca estava lá toda semana, eu estava lá quase toda semana. Jonatas continuou depois do que foi aprovada a PEC, teve ainda um processo de discussão da própria PEC que recém foi promulgada, recém nós tivemos a vitória no STF, e o Jonatas continuou nesse processo. Foi recente. Foi recente. Então, e o doutor Léo Dias também foi um cara que acompanhou muito de perto. Foi de novo, aí vieram todos esses que estão aí, Paluca, doutor João Neto, então, mas foram muitos.
Foram muitos. O que nos recolocou nos trilhos foi a manifestação lá em Brasília. E Ali foi a gente sempre tem citado, quando fala da manifestação, Marquinhos, que é necessário frisar isso. Uma manifestação que foi totalmente pacífica e com muitas pessoas, né? Isso aí que foi muito bacana, né? foi, Muita força, né? foi um, eu acho que foi um verdadeiro exemplo de uma causa comum. Muito bom. Ninguém estava lá porque toma tanto para ir. Quem? Todo mundo botou do bolso o dinheiro para ir. Quem pôde contribuir com mais, contribuiu. Quem não conseguiu, foi do mesmo jeito, com apoio de alguém, mas foi porque precisava ir, queria ir. Né? E aquilo ali virou algo maior do que a nossa vaquejada. Virou de fato um apelo dos esportes equestres. Né? Nordeste, né? E também ficou uma cara. Virou Brasil, né? Eu acho que ficou o Nordeste cuidando de um assunto que era nacional. Exatamente. Né? Então, o Nordeste defendendo eu acho que ali nós levantamos uma bandeira nacional, mas o chapéu era de couro. Com O certeza. chapéu era de couro. Então, acho que aquilo foi importante, foi bonito e despertou a atenção, de fato, de todos os envolvidos no cavalo. Todo mundo que eu recebi, Marcos, eu não consigo. Toda vez eu lembro, né, desse momento, né, de todas as pessoas que eu recebi, né, do meio da vaquejada. E essa pessoa em especial, assim, ele externou, assim, o tanto de amor que ele tem, sabe? Aí o quanto é importante para ele, né? A Luiz Fotógrafo. Ah, A Luiz Fotógrafo, a Luísa, quando eu toquei no assunto com ele chorou, assim. Ele disse, graças a Deus que deu tudo certo e não sei o quê, mas queriam acabar com a nossa vaquejada. Eu tô pra chorar, assim, sabe? No podcast mesmo, assim, eu disse, caramba, queriam você vê, acabar importante. e assim, e usaram de todas as Volta em papel todos pau. os artifícios, todos os argumentos, né? E eu acho que a vaquejada ela foi muito equilibrada, sabe? A gente conseguiu buscar argumentações técnicas. Nós fomos no Ministério da Agricultura, nós aprovamos um regulamento de bem-estar animal no Ministério da Agricultura, Conseguiu uma celeridade. nós validamos um regulamento nacional, né? Porque, assim, às vezes não tem mal que não venha, que não deixe um bem, né? Então, quando a gente foi questionado, a gente estava de fato. Não existia unidade naquele momento, não existia uma unidade de vaquejada, tanto é que o tiro veio. O tiro veio, pegou no Ceará e depois todo mundo não sabia de onde é que tinha saído e tá aí o que é que a gente vai fazer. Então nós resolvemos as questões que tinha que resolver, desenvolvemos equipamento, né, para solucionar algumas situações. Nós fizemos um trabalho, e aí eu digo nós, foi a vaquejada mesmo, de conscientização, né? Trouxemos a questão do bem-estar como um assunto central que nós precisaríamos eleger como prioridade. E a gente teve, no final, a gente teve uma unidade que conseguiu mobilizar tantos a Brasília, passando uma mensagem de que nós já nos adequamos. Então, os argumentos que nos levaram à tribuna de julgamento, eles foram resolvidos. Foi. Não se fala, não é resolvido de carro. Né? Já não se fala mais de cavalo sangrando. Mas já resolvemos, está no regulamento que nos classifica. Né? Já não se fala. Então, chicote, que não necessariamente é uma ferramenta de maus tratos. Depende da forma que você usa. Mas nós tiramos. Né? Então, assim, e aí, mais é pista. Define padrão para pista, define padrão para cama, define. E esse processo ele continua até hoje. Eu estava agora no Rufina-Boba, no DEB, a gente vê lá os colchões protegendo. É para beber? Só para. A gente vê os colchões protegendo
aquela área da faixa, da pista, que é onde o cavalo descansa, né? Onde você Aham. tem ali o maior risco para o vaqueiro, tá? Já tem a turma se preocupando com a segurança do vaqueiro. A obrigatoriedade do capacete, Muito bom. a obrigatoriedade do capacete. Então, assim, o negócio de fato evoluiu. A pressão fez com que a gente evoluísse. E aí, a partir dessa evolução, dessa unidade, a vaquejada passou a despertar curiosidade e o interesse de pessoas que às vezes nem Exatamente. olhavam para aquilo da forma que passaram a olhar, né? Eu falo de mim, Marquinhos, né? Eu digo também aos convidados direto. Gente, eu ia pra vaquejada atrás da festa, era o que eu ia fazer. Eu passava direto ali na parte da carreira, né? Da corrida. Passava direto. Hoje em dia é diferente. Eu tô indo pra ver a carreira, a corrida, entendeu? Eu conheço os vaqueiros, entendeu? Eu tenho os meus vaqueiros preferidos que eu torço, né? E eu paro lá, sento na arquibancada e gosto de ver, entendeu? E aí vai até, o cara começa até a querer se atrever a analisar, né? O cara diz, foi, valeu, Comentaram. a comentar, né? Pra você ver que como eu, milhares de pessoas estão da mesma forma, sabe? E só cresce, né, os adeptos, né? A gente tem ido às vaquejadas e visto as arquibancadas cheias, né? As pessoas querendo ver o espetáculo da vaquejada, cara. Isso é sensacional, sabe? É engraçado. As redes sociais, na época da discussão, a nossa maior preocupação, Uhum. né? Porque, como eu falei, como não se tinha uma orientação, não tinha. Então, a rede social era um perigo, porque só chegava o que queria colocar para lá. E os ministros receberam muitos vídeos ruins de vaquejada, né? E, Uhum. que fizeram com que eles Aham. passassem a ter uma visão completamente diferente. E hoje a rede social é a maior divulgadora da vaquejada, né? Você não vê coisa ruim em rede social, vaquejada, isso é coisa boa. E quando alguém Você, comenta alguma coisa, na mesma hora já vem um monte de gente explicar. você Eu já postei tem um recente. entendimento do que é Aham, o negócio, um exato. entendimento popular Aham, que defende por si só. com Né? certeza. Então hoje você conseguiu, de fato, colocar ao alcance de tantos aí o que a vaquejada realmente é. Com certeza. Esporte, cultura muito forte, né? E aí entra cultura cantada, cultura de. E geração de emprego e renda. Com certeza. Né? Então é isso que a vaquejada é. Festa popular e vai ser sempre. Né? E, e a rede social está aí para colocar isso aí para quem não pode acompanhar de perto. Exatamente, Marquinhos, exatamente. Marquinhos, outra questão também, já até fugindo um pouco do nosso assunto que a gente estava aqui, né? É, e se for possível, né? Gostaria que você trouxesse aqui, rapaz, alguma reflexão, sabe, sobre a questão de ser empreendedor, de empreendedorismo, entendeu? Para, por exemplo, para o cara que está começando, né? Para o cara que já começou no empreendedorismo, independente do segmento que seja, que está seguindo no empreendedorismo e está enfrentando uma fase difícil, por exemplo, né? Assim, quais valores que você leva assim desde o início no empreender, no ser empreendedor, Marquinhos, assim, que você pode passar para alguém que com certeza vai Eu ajudar. acho que não tem escola, assim. Eu acho que empreender. Primeiro você precisa gostar do que faz. Eu acho que tem que. Ou tem que trocar facilmente um final de semana com os amigos por um final de semana de trabalho, gostando de fazer isso, porque você vai ter que fazer isso em situações que às vezes tá, tá- pode incomodar se aquilo não for o que você quer. Né? Então acho que tem que ter amor para empreender. O resultado, eu acho que o dinheiro ele vem como consequência de uma série de ações, de movimentos, né? Acho que não tem uma, um roteiro muito claro, mas fatalmente precisa ter uma dose muito grande de, de, de paixão pelo que se faz. Precisa de gostar de. Eu acho que você tem que gostar de pessoas também que possam lhe encaminhar nessa jornada, que você não vai empreender só. Né? E, por fim, tentar ter um time que lhe complemente. Né? Então, eu tenho um perfil muito pouco de
a administração, de ver número, detalhe, de ver. Eu vejo semanalmente, a gente precisa acompanhar os números, segunda e terça eu acompanho como é que foi o, o desempenho da semana anterior e tal, mas eu não vou no detalhe, checo, mas você tem quem faça isso, né? Então, saber montar um time eu acho que é extremamente importante e um time que, se possível, complementar. E às vezes a complementariedade exige pontos de vista diferentes, né? E saber administrar essas diferenças também para que se tire o melhor como orientação do negócio que você está empreendendo. Eu acho que é um pouquinho disso, é paixão, pessoas e talvez processos é, nas mãos certas e de forma que você consiga é, se dedicar ao principal, que é criar oportunidades do negócio acontecer. Eu acho que o papel do empreendedor é isso. Tem que andar, tem que sair um pouquinho, tirar a bunda da cadeira, conhecer, entender as oportunidades, porque quem está com o acelerador no pé é o empreendedor. Muito bom. Marcos, outra pergunta também. Essa também já é que eu também faço a maioria dos nordestinos, né? A Integral Mix é uma empresa nordestina que se posicionou já nacionalmente e a cada momento só evolui, busca sempre a evolução, né? Como foi toda a nossa conversa aqui, você falou. Nos lugares, quando você começou mesmo a sair, né, a trabalho para fora do Nordeste, você passou por alguma situação de ser tratado com diferença em algum lugar e você perceber que é porque era nordestino, alguma coisa do tipo? Não, nunca. Eu acho que o nosso mercado, o mercado do agro, é um mercado extremamente receptivo. Assim, eu não tenho experiência em outros mercados, porque nunca participei. Mas nós sempre fomos muito bem, a marca Integral Mix sempre foi muito bem recebida, né? E hoje, assim, até ainda me impressiona aonde nós conseguimos chegar, assim, criatórios que para mim foram referências distantes lá atrás, quando a gente estava começando e tal, que hoje a gente tá junto, a marca tá lá e é cliente nosso, né? Então eu acho que o fato de ter saído do Nordeste, eu, eu, eu acho que ela é, na verdade, valorizada. Quando a gente tem uma empresa que nasce no Ceará, né? E o Ceará, a gente tem limitações a partir do Ceará. No Ceará não produz grãos, né? O grão vem de fora. Hoje a gente já tem grão no Nordeste, mas ali do sul do Piauí, do sul do Maranhão, milho e soja já é uma realidade, a gente se abastece lá. O, mas a gente conseguir sair do Ceará para ser, no primeiro momento, uma empresa regional atuando no Nordeste todo, né? No segundo momento, uma empresa de Norte e Nordeste, e no terceiro momento, estar no Sudeste, e chegar no Sudeste nos traz a sensação de que nós somos uma marca nacional, porque você de fato está no mercado mais disputado. Então eu acho que esse caminho, ele na verdade, ele é ele é valorizado por nós e eu imagino que o mercado também respeita e valoriza. Porque o caminho natural, às vezes, era vir do Sudeste para o Nordeste. Nós fizemos um caminho inverso. Então, nós nadamos contra as águas, né? Nadamos talvez contra as águas. E eu acho que eu considero que isso é algo que a gente precisa valorizar. Sensacional. E para 2026, tem alguma novidade, algum novo projeto? Né, tá no início do ano, alguma coisa, né, que se possa também compartilhar, Marquinhos? Sempre tem. A Integral, a gente cresce ao longo desses 25 anos, a gente cresce próximo de 20% ao ano. É um crescimento que, assim, nos impressiona, traz desafios importantes, porque quando você cresce, você desarruma também, você está sempre num processo de, né, de ter que ir arrumando a casa, de ter que estar
se ajustando, mas esse crescimento ele não é um crescimento que a gente coloca como imposição, ele é um crescimento de quem está sempre buscando o mercado, de quem está sempre buscando as oportunidades, de quem está sempre se ajustando para aquelas possíveis oportunidades. E então esse ano não é diferente, a gente tem num plano um crescimento aí forte, próximo disso aí, e a gente vai crescer. A nossa unidade mais recente é Paragominas, inaugurada no ano passado. Então a gente tem ainda muito mercado para ser descoberto no norte, né? Isso passa por pecuária, isso passa por pecuária que eu falo basicamente corte no grande volume, né? Isso passa por piscicultura, passa por pet, porque são linhas que carregam esse crescimento lá naquela unidade. O cavalo, que em todas as nossas unidades tem uma relevância, mas muito da nossa energia está lá naquela operação. E a gente tem dentro do nosso planejamento estratégico um investimento forte em automações das linhas, né? Melhorando, otimizando, tornando mais. Hoje, a questão principalmente em outras operações, mas a mão de obra é algo que está cada vez mais escasso. E a mão de obra braçal, essa está ficando difícil. Então, precisamos nos adequar a essa situação. Então, algumas unidades a gente já está testando, inclusive, temos projetos de robotização em algumas operações, paletização, carregamento. Então, a gente está muito atento a esse movimento de transformação que a gente acompanha há algum tempo, mas que a gente imagina que chegou a hora e temos que fazer, temos que entrar e já temos alguns investimentos em função disso aí. Muito bom. E para a gente fechar com chave de ouro esse papo aqui de hoje, Marcando, agora uma pergunta de cunho mais pessoal também, né? Tem algo que eu deixei de passei aqui, mas que, olhando agora para a Raquel, nós temos uma linha que chama Performance, Sim. que é uma linha que é uma história da integral, de evolução, de buscar fazer o melhor, de ocupação de mercado, de espaços. É contado também a partir dessa linha de ração de cavalo, que tudo que a gente consegue incorporar de tecnologia, desde que traga um benefício, a gente incorpora na linha Performance, que é a nossa linha super premium de cavalo, né? E esse ano a gente está, todo ano alguma novidade é colocada dentro da linha Performance. Bota um mineral orgânico, ajusta o nível disso aqui, aumenta e tal, lança um produto novo. Esse ano a gente está lançando 3 novos produtos dentro da linha, né? Um produto dedicado, na verdade, um produto desenhado para garanhões, para doadores, para cavalo com algum tipo de limitação de distúrbio, né? Chama Performance Fit, já pode falar, né? Temos mais 2 produtos que vão fazer parte dessa linha. Então, a partir de junho, a gente vai ter o lançamento dessas novidades todas, e aí a Integral vai ter realmente uma agenda dedicada a essa categoria de produto que é super prêmio dentro do que a gente consegue oferecer para o mercado de cavalo, e que a gente trata sempre com muito cuidado, né? Porque é uma identidade forte da Integral, é a ração preta dos campeões, né? Da preta que a turma chega e pede. Vai ter embalagens também reestilizadas dentro desse trabalho aí. Então, não podia deixar de colocar como um projeto importante, porque sempre é. A Performance é um projeto que nasceu com a gente e que ele tem sempre um destaque dentre as nossas ações. Muito bom. E a pergunta com o pessoal que eu tinha falado, né, para ele perguntar, é para Marquinhos, para
pessoal mesmo seu, né? O que o cavalo significa para você pessoalmente, esquecendo o trabalho e tudo mais, né? A sua relação com o cavalo, assim, o ser vivo cavalo para você, Marquinhos. O cavalo eu acho que eu já nasci gostando de cavalo, né? E não é, a história não é diferente de tantos que gostam do cavalo. E aí você vai agregando ali é, outras, outras qualidades ao cavalo. Eu fiz grandes amizades no cavalo, né? A gente escolhe muitas vezes um final de semana que a gente era para estar com a família, era para estar, você divide com o cavalo, né? Porque você está dividindo com os amigos também, né? Você tá. O cavalo no meu caso pessoal, uma, um negócio importante, porque fez da Integral Mix uma marca que disputa o espaço entre as maiores marcas que atuam no segmento de nutrição de equino. É um gosto pessoal, uma paixão pessoal que me envolve também como criador, né? Então faz com que a gente ocupe, né, no nosso HD ali, além do negócio do dia a dia, além do familiar, o, as melhores escolhas lá para a nossa criação, para o nosso Aras, que faz com que a gente tenha a paciência de esperar 11 meses nascer um produto, ver se correspondeu àquela escolha de cruzamento, acompanhar os treinamentos, participar de uma sensação diferente, que é oferecer ao mercado aquele trabalho enquanto criador a partir dos nossos leilões, né? O cavalo me apresentou lugares que talvez eu não tivesse conhecido por conta das amizades, e esses lugares, essas pessoas foram abrindo um caminho para a Integral acompanhar. Então, o cavalo é a escolha, a condição que me dá de dividir a mesma paixão com a família, né? Hoje o Bebeto está à frente, é quem acompanha, é quem corre, quem defende a farda da Integral Mix e que tem essa paixão em comum. Então, eu acho que o cavalo permite a gente sentir várias emoções, né? Eu acho que o cavalo é algo que quem chega, quem vive, sabendo participar, sabendo, obviamente, tem um nível de administração que precisa ser colocado nisso aí, né? Mas eu acho que é injusto cobrar do cavalo mais do que um prazer. É claro que você pode querer fazer do cavalo um negócio, não tem nada de errado nisso, né? Mas a relação que você vai ter com o cavalo, querendo tornar ele um instrumento de negócio, é totalmente diferente da relação que você pode ter com o cavalo, simplesmente vivendo o que ele permite viver. É tanto que pronto, tem pessoas que trabalham diretamente no mercado de cavalos, né? Mas sempre tem aquele ali em especial que a pessoa diz, não, esse aí, ele não Esse eu não vendo. esse eu não vende. Esse é da minha menina. É, pode me É, oferecer o dinheiro que for, que esse aqui eu não vendo, não. mas Tem tem, algum tem assim também na sua história? muitos, tem muitos, né? A gente, toda vez que vai montar os lotes para o leilão, hoje menos, mas quando os meninos eram menores, era uma dificuldade. Sempre tinha um que não dava para ir, esse não dá para ir. A Cristal, que foi a égua que a gente abriu mão de 50% há 2 anos atrás, no nosso leilão, comprou o Xande e o Jason, né? Ela era quando potrinha, ela tinha sido escalada, selecionada para participar do leilão daquele ano, e a minha filha chorou, pediu para não ir, e aí eu troquei a Cristal por uma potra que era dela, botei a dela no leilão, e ela ficou com a gente, ficou sendo a égua da Lelê por muito tempo, fez campanha, fez carreira, e, e ela nunca teve coragem de vender. E há 2 anos atrás ela vendeu, teve coragem de abrir mão de metade, mas obviamente, né, já ela numa nova fase, já com 20 anos e tal, a Letícia, né, já entendendo um pouquinho
tendo uma visão diferente, que seria importante trazer um sócio para conduzir a Cristal como indivíduo. Mas, assim, é comum e faz parte. Eu acho que a gente tem o bicho que a gente escolhe ficar e se dá o direito de ficar. Né, se dá o direito de curtir aquele indivíduo, de tentar fazer dele um atleta, de fazer dele um garanhão, de tentar fazer dela uma doadora, né? Faz parte. Eu acho que isso aí movimenta, é o que movimenta o mercado, né? O cavalo é sempre único, nunca vão ter dois iguais. Você pode ter um melhor do que o outro, mas iguais nunca. Aquele que deixa se montar daquele jeito, aquele que encosta na Conexão, né? cancela daquele jeito, aquele que tem aquela cabeça, aquele que nunca vai ter dois. Daquela cor, né? Então é único, e por ser único, às vezes a gente vê disputas aí por preços que fogem da racionalidade, mas você tem um único e você tem dois, às vezes mais de dois querendo, o mercado é quem precifica e é soberano. O cavalo, assim, eu observo muito, sabe? Cara, eu acho um ser vivo impressionante, sabe? Uma cena que me marcou foi eu ter visto, né? O cavalo acabar de sair de uma carreira que a adrenalina dele vai a milhão, né? A dele, a do vaqueiro. E aí, a partir do momento que ele sai dali, aí uma pessoa veio e colocou uma criança. E ele É, muda totalmente muda. o, É, a atmosfera que ele tá. E ele entra em conexão com a energia da é, criança e parece que não era aquele animal, parecia um animal feroz e ele não é mais ali naquele momento. Eu é. acho isso muito impressionante. Eu só vejo no cavalo assim, essa sensibilidade. O cavalo tem uma sensibilidade fantástica. Sensacional, né? Né? Às vezes você está andando no cavalo e ele se espanta, ele vê alguma coisa, você não vê nada, mas ele viu. Aham. Ele sentiu que tinha alguma coisa diferente. O cavalo é um bicho diferente, né? Muito bom. Marquinhos, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Valeu, meu amigo. História sensacional. Sua história é sensacional. A história da Integral Mix também, sensacional, viu? Tudo de bom, cara. Deus abençoe você, sua família, tá certo? Amém. Obrigado por Bom, ter vindo até aqui, por ter nos dado essa oportunidade. E sucesso, viu? Sucesso obrigado, cara. aí nessa sua empreitada. Valeu, meu irmão. Tamo junto, viu? E é isso, minha gente, né? Mais um podcast nordestino, mais um momento muito especial, né? Mais um especial, né? Que quando a gente sai do QG, eu digo que é os especiais que a gente faz fora, né? E que massa, viu? Eu digo direto. Cada convidado que eu recebo, eu saco a minha cabeça maior, de tanto a bagagem que vocês nos trazem, o conhecimento que vocês compartilham com a gente. Eu sei que é bom para mim, porque eu aprendo muito, e eu sei que todo mundo que assiste também aprende muito, se inspira, entendeu? E é isso, gente. Tentem se inspirar. Vejam, reflitam direitinho, que com certeza muita coisa que o Marquinhos compartilhou com a gente aqui serve para a vida de cada um de vocês, independente do que vocês façam, tá bom? Quero agradecer a cada um de vocês que esteve em mais um podcast nordestino. Muito obrigado pela presença. Se você está assistindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que você estiver assistindo, tá bom? Essa aqui show de bola. E é isso, minha gente. Até o próximo podcast nordestino. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, tá bom? Onde você pesquisar podcast nordestino, você vai encontrar a gente. E fiquem ligados, não percam os próximos episódios, os próximos projetos também que a gente está compartilhando aí através das nossas redes, tá bom? E sigam o Integral Mix aí nas redes sociais. Tem canal no YouTube também, né, Marquinhos? Da Integral Mix. Canal no YouTube. Fiquem ligados aí em todas as redes sociais da Integral para não perder nenhuma novidade, tá bom? E para aproveitar o melhor aí que a Integral Mix oferece para todos vocês aí que são do mundo não só do cavalo, entendeu? Mas do mundo da nutrição animal, tá certo? Muito obrigado a cada um de vocês. Até o próximo podcast nordestino, se Deus quiser.